Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nil. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo especial. Hoje é um vídeo especial porque a nossa página no YouTube, ela tá fazendo aniversário. São 10 anos da criação desse canal, né? São 10 anos levando a palavra de Deus para você. E uma ocasião especial como essa, nada melhor do que um convidado especial. Né? Há muito tempo eu tô tentando gravar um vídeo, né, com meu irmão, amigo Guilherme, né? E hoje deu certo, numa ocasião certa, né? Glória a Deus. Amém. E Gui, seja bem-vindo ao nosso canal, tá? É uma honra receber você aqui, toda minha, meu irmão. Né? E hoje, galera, nós vamos falar um pouquinho sobre evangelismo. Eu quero falar com o Gui um pouco sobre evangelismo, né? Que é um assunto muito importante também na vida cristã, né? E Gui, eu quero começar falando com você assim, eu vejo muitas pessoas falar de evangelismo, mas eu vejo uma ideia muito rasa, sabe, sobre evangelismo. As pessoas acham que evangelismo é simplesmente você chegar e falar Jesus te ama, né? Ou entregar um folhetinho, aqui dá o endereço da minha igreja, né? Ou simplesmente falar Jesus vai te dar um carro, uma casa, vem pra ele. Sabe, é muito raso a ideia de evangelismo de algumas pessoas. Lógico, tem exceções. Então eu quero que você fale um pouquinho pra gente, qual que é a sua visão, né, sobre evangelismo. O que é o evangelismo para você? Amém. É muito poderoso isso, meu, porque tem esse pensamento, mas também o crente ele tem essa parada mística, né? Então ele acha que para ele anunciar o evangelho ele precisa estar de jejum há 3 dias, fazer um alvo de oração. Se ele não orar tantos minutos que ele estipulou, ele não está apto para evangelizar. Exato. Só que eu gosto muito da frase que o evangelho, né, o evangelismo é um mendigo que encontrou pão em abundância. E agora ele vai falar para outro mendigo onde ele encontrou pão. Sim. Ei, eu encontrei pão, aqui tem de comer, então vem. Sim. É um convite. É muito poderoso que, pensando em evangelismo, eu sempre lembro de Romanos 8,19, que fala que toda a criação, ela anseia ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. E é muito forte porque filhos de Deus do grego, que é a linguagem onde o Novo Testamento foi escrito, é ruos. E ruos é filho maduro, é filho maturo. E é muito forte porque não é o filho que passou da infância, não é o filho que passou da adolescência, é o filho que passou desses estágios e agora ele está consistente, mais maduro, né? É um maduro. Sim. E o Senhor, Ele espera de nós que nós anunciamos uma mensagem e mostramos uma verdade. Não a minha verdade, não a verdade do Nil, mas a verdade do Evangelho. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A mensagem é essa, a verdade é essa. Nós vamos anunciar, como um mendigo mostra para outro onde tem pão. Sim, é interessante isso daí. E agora tem a parte prática, né? A gente falou um pouco da parte teórica, mas aí tem a parte prática, que é onde o Senhor Jesus deixa o mandamento, né? Que é o ID, o famoso ID, um versículo muito conhecido, né? Lá em Mateus 28:19. Fala assim, ó: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, agora na questão prática, como que você vê a questão prática do evangelismo? Porque é o que eu falo, muitas pessoas, como você disse no começo, elas acham que ela precisa estar 3 dias de jejum, ela precisa ter um script do que falar, sobre como falar, né? Ela precisa como eu falei, de jejum, oração no monte, ela precisa fazer um monte de coisa, né? Mas não é bem assim, né? Evangelismo é muito mais simples do que se parece. Como que você vê a questão prática do evangelismo? É muito poderoso porque a gente só vai transmitir para outras pessoas aquilo que a gente tem, né? A gente só vai transmitir Jesus se a gente estiver em comunhão com Jesus. Exato. E é muito poderoso porque antes de você ir para o campo, antes de você evangelizar na prática e anunciar a mensagem, isso tem que acontecer dentro de você. Exato. Então é um estágio, é um processo. Primeiro o Senhor ele te coloca no contexto, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e você começa a olhar para aquele contexto e você começa a perceber verdade, todos pecaram, todos carecem. O vazio do coração daquelas pessoas começa a transbordar, é algo que somente o Espírito Santo pode te dar essa percepção. E depois da indignação, você fica irritado com o pecado delas, mas muito mais do que irritado, você tem compaixão por elas. O segundo mandamento é este, né? Que nós amemos os outros como a ti mesmo. E para amar as outras pessoas, nós precisamos do amor dele. Não tem como você anunciar o evangelho sem compaixão, não tem como você falar das palavras de Deus sem se colocar no lugar daquela pessoa. Ela está afastada. Você tem a mensagem, você tem o pão e você precisa ir. Exato. E o outro estágio é a oração intercessória. Então você começa a orar para Deus te colocar no campo missionário, no campo onde você vai evangelizar. Antes de você colocar os seus pés, você coloca o seu coração naquele lugar. E você começa a orar: Senhor, gera circunstâncias, Senhor, gera motivos, Senhor, gera
situações, né, para mim poder evangelizar, para mim poder trazer essa mensagem. E é muito poderoso, e a gente tem que enfatizar que não tem como, Nil, anunciar o evangelho sem o poder do Espírito Santo. Sim. Não tem como falar de Jesus sem o brilho nos olhos, sem o fogo da presença de Deus. E quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente, antes do batismo, do batismo do Espírito, né, a gente vê uma pessoa inconstante, uma pessoa que negou Jesus. Ele era bravo, né? Ele era bravo, ele cortou a orelha do soldado. Sim. Ele é tudo menos um homem de Deus naquela época, né? Ele era improvável. Ele puxava o lugar de líder, mas ele mesmo não conseguia sustentar a fé dele, tanto é que ele negou Jesus. Mas a boa notícia é que depois do Espírito, depois do batismo, depois de uma experiência genuína com o Espírito Santo, ele se transformou e ele lançou uma pregação que foi impositiva, né? Ele lançou um sermão agressivo que confrontou as pessoas. Não foi ei, cara, Jesus te ama, vem pra minha igreja que ele vai mudar a sua vida. Minha igreja é da hora, é diferente, tem essa programação. Não foi desse jeito. Ele falou, olha, vocês mataram o Filho de Deus. Deus se fez carne. Vocês crucificaram, Deus se fez carne e vocês desprezaram. Um sermão, né? Foi agressivo, mas foi guiado pelo Espírito Santo. E o que aconteceu? Somente 3 mil. Só 3 mil. Só 3 mil pessoas, né? Mas é uma coisa importante que você falou, Gui, que eu sempre guardei isso pra mim também. Eu já ouvi muito meu pastor falando, né? Que primeiro Deus faz em você, para depois Deus fazer através de você, né? Então, com certeza, né? Pra você estar onde você tá hoje, um dia alguém falou de Jesus pra você, né? Então Deus faz na sua vida primeiro, né? Depois ele derrama essa unção, assim como ele fez com Pedro, né? E depois ele te envia para você fazer também. Então, Deus ele só procura alguém disposto, né? Como você disse, ele só procura alguém disposto. E como eu falei, evangelismo é muito mais simples do que pregam, do que falam por aí que é, né? E isso quer falar mais alguma coisa? Amém. É poderoso, a gente acredita que a gente conseguiu resumir bastante, mas se fosse para falar uma coisa que é para você levar pro seu coração pro resto da vida, é só transborde de Jesus, né? Mateus 6:6, entrar em secreto, que o Pai que te vê em secreto vai te responder em público. Muitas das vezes a gente usa esse contexto somente para poder falar sobre glória, né? Que Deus ele vai te tirar da posição de humilhação para te colocar na posição de glória. Só que a gente tem que olhar para outros lados, né? O Deus que te vê no secreto é o Deus que vai te manifestar para as outras pessoas. Então, se você clama por salvação no secreto, na intimidade, a única resposta de Deus vai ser o transbordamento. Se você transborda no quarto, você vai transbordar no seu contexto, né? Na sua família. Então apenas transborde de Jesus. Transborde, é um segredo. Para de pensar o que você vai falar, para de pensar como vai ser, sabe? Rejeita o medo, rejeita a culpa, a condenação que o diabo pode trazer e começa a transbordar. Porque ao transbordar e ao viver a vida simples, a vida comum, né, Nil? A vida ordinária, as pessoas elas vão ver o Espírito Santo dentro de você. Sim, nós vamos ver. E muitas vezes, só pra gente encerrar, né? Muitas vezes o evangelismo começa na sua casa. A maioria das vezes, né, começa na sua família, no seu trabalho, nas pessoas mais próximas de você, que você tem mais intimidade, né? Muitas vezes apenas um testemunho que você dá do milagre que Jesus fez, né? Que eu estava falando, Pedro, a sombra dele curava. E através disso, muitas pessoas aceitavam Jesus só por ver esses milagres. Fechou, Gui? Amém. Quero te agradecer. Glória a Deus pela sua vida, né? Obrigado por ter se disposto a estar aqui com a gente hoje no canal. E galera, é isso. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que tem esse desejo de evangelizar, mas tem medo, né? E se dispõe, eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida, tá bom? Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.